Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, mais uma manhã de bênção, mais uma manhã de pregação. E hoje, o que eu vim levar hoje é sobre a família, né? Que é onde o inimigo mais tenta, é no meio da família, para fazer confusão, né? O diabo, ele tenta de todas as coisas, né? Para armar ciladas, né? E de alguma forma ele está sempre tentando, né? Fazer uma confusão no meio da família, né? Para que haja brigas, para que haja contendas, né? Então hoje eu vim falar desse fator, né? Que é a família, que é importante. A família, ela é importante para Jesus, né? E onde Satanás mais tenta destruir. Por que Satanás tanto odeia a família? Porque ela é importante, a família, ela é fundamental para a criação, né? Porque é uma geração de Deus a família. Mas não apenas por isso, né? Segundo as Escrituras, a família é fundamental para instruir e capacitar a pessoa para os diferentes aspectos da vida. Ela é um centro, né? A família, ela é um centro de aprendizado. Então, há vários aspectos que são cristãos, né, sobre a família, sobre os quais Deus decidiu nos instruir usando a família. Então, essa é uma dos fatores mais, né, mais vividos, né, onde Satanás tenta destruir as vidas, tenta, né, destruir as famílias, porque Deus usa para nos ensinar sobre a sua própria natureza. E a relação, né, entre a família, ela estabelece um relacionamento, né, entre pessoas do convívio familiar, né? Porque Deus, ele usa para nos ensinar o evangelho. Então, quando Deus justifica alguém em Cristo, essa pessoa é adotada como seu filho. Então, dessa maneira, aprendemos que o relacionamento entre pais e filhos não é sem importância. Além do mais, a adoção acaba espelhando a misericórdia de Deus conosco. Assim, o evangelho da graça pode ser experimentado diariamente pelos filhos de Deus, né? Porque, todavia, se Satanás destruir os relacionamentos entre os pais e filhos, tios e tias e sobrinhos, ele distorcerá a mensagem do evangelho, né, para as pessoas. Então, Deus usa para nos ensinar sobre a igreja, porque Pedro chama a igreja de casa de Deus. E a Paulo diz que os crentes são família de Deus. Então, desde que os cristãos são unidos sob a paternidade do Pai pela adoção em Cristo, eles constituem a família de Deus e devem se relacionar como irmãos e irmãs em Cristo. Então, assim, a vida familiar ajuda-nos a compreender o tipo de comunidade que nós devemos desenvolver dentro da igreja. Então, por essa razão, o inimigo procura destruir a família. Por isso, acabará distorcendo toda a compreensão sobre a igreja. Então, eu chego a compreender a virtude de Deus, o seu evangelho, a sua igreja. Então, é necessário, né, primeiro compreender a natureza de Deus, né, que é a natureza familiar. Então, quando um cônjuge abandona o outro, quando os pais, filhos não se relacionam bem, quando se defende um conceito diferente de família com dois pais, né, exigida no relacionamento, até essa metáfora é distorcida. Sempre que isso ocorre, Satanás consegue destruir o centro de instrução, porque a família é a capacitação para o serviço ao próximo. A família não é atacada apenas pelo que ele representa, mas também pelo que ela produz. Então, de fato, Deus estabeleceu para ser um centro de capacitação, tanto na igreja quanto no mundo. Por ali se aprende a servir ao próximo. Então, a família, ela é a serviço da igreja, né? A Bíblia fala muito sobre os relacionamentos corretos na igreja. Paulo ensina que os homens idosos devem ser tratados como pais, os moços como os irmãos, as mulheres idosas, né, como irmãos, né? Então, nós vemos os relacionamentos que o Senhor fala, né, na Bíblia sobre a família, né? Porque a família, ela está sempre a serviço da sociedade. A família significa, né, o centro que capacita pessoas para serviço ao próximo, não é verdade?
Então, consequentemente, os ataques de Satanás, a família não deveria nos surpreender. Se puder destruir o padrão bíblico de família, ele distorce. Então, não apenas uma metáfora de ensino, mas um centro de capacitação, serviço que ministra tanto a igreja quanto o mundo. Por melhor que seja o relacionamento de uma família, de os membros sempre compreenderão que o bom não é perfeito, o amor, a alegria, resultados de harmonia. Então, entre os cônjuges do relacionamento sadio entre pais e filhos e das atividades de serviço e apoios mútuos, né? Porque se Satanás desconstrói a família aqui na terra, ele consegue desconstruir a esperança de uma família perfeita. Né? Ele distorce o anelo pelo fogo celestial. Então, por isso, ele é tão intenso em seu ataque à família. Né? Onde ele mais tenta roubar é a paz da família. Né? Onde ele tenta mais abusar é a paz da família. Então, é possível compreender não apenas o propósito de Satanás contra a família, mas a própria importância dela nos planos de Deus. Por isso, a batalha pela fé ela é entregue aos santos também, que inclui o cuidado e a proteção por famílias biblicamente alicerçadas. Não é verdade? E nós vemos que Satanás ele tenta de todas as formas, né, destruir a família. Quando ele não faz de uma forma, ele faz de outra. Quando ele não tenta de uma forma, ele tenta de outra. Quando ele não tenta na vida do marido, na vida da mulher, tenta na vida de outras pessoas, né, e por diante, e assim, né, a gente vai vendo, né, como Satanás, ele é tentador. Então, a todos os momentos, né, ele está tentando, ele está rugindo como um leão querendo nos tragar, porque toda a nossa família precisa ser consagrada a Deus e submetida à vontade dele. Não é verdade? Quando o Senhor diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E é isso mesmo que o inimigo, né, de Deus quer, que estejamos desprotegidos, sem o verdadeiro ponto de partida em nosso dia a dia. Assim ele pode ter acesso para roubar exatamente o que estamos, né, de bem, o que está de bom. Então ele quer destruir tudo o que é bom em nós, porque o que é bom vem de Deus e o inimigo quer destruir a criação do Senhor. Qual é o objetivo do inimigo? Né? O objetivo do inimigo é destruir tudo que vem de Deus, porque ele é invejoso, mentiroso, seduz as pessoas para o mal, a fim de que elas sejam totalmente desviadas do plano do Senhor, porque o demônio quer fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais infelizes e desconcentradas, né? Ele quer entrar no coração das pessoas e acabar com a bondade de Deus, onde Deus plantou a bondade nelas. Então não podemos achar que o homem é bom sozinho, sem Deus, porque a bondade vem do Pai e precisamos cultivá-lo, né, regá-lo com água e Espírito Santo. Então imagine então o risco que corremos quando não caminhamos lado a lado com Deus, porque toda a nossa família precisa ser urgentemente levada para Ele, consagrada a Ele, submetida à sua vontade. É que possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então precisamos agir antes que Satanás invada e roube o que nos é mais precioso, né, que é o sagrado. Antes, né, que ele roube o marido, a esposa, os filhos, não deixamos que isso aconteça em nossa família. Né? Não nos enganemos, nem perdemos tempos. Então, nós somos pessoas boas, mas isso já não nos basta. Precisamos ser de Deus, né? Para valer, pois somente perseverando, né, a bondade de Deus é que permanece em nós, porque o inimigo quer destruir naturalmente, porque Deus construiu em nós e ele quer destruir a imagem e a semelhança de Deus, porque o diabo quer roubar nossos valores, os tesouros que o Senhor nos deu, né? O inimigo faz de tudo para nos roubar a nossa felicidade, destruir a união entre os casais, o amor nas famílias, os relacionamentos entre pais e filhos. Por isso, né, nós devemos estar atentos, né, onde o Senhor diz, não percam a força e a vontade, né, de orar. Então não deixe, né, o inimigo vencer na sua vida. Né? Comecem orando todos os dias, né? Porque com Deus somos mais que vencedores. Com Deus, né, Ele
Deus, ele tem maior poder de nos libertar das ciladas do malvado, né? A cada dia. E desde já